Boa noite, irmãs e irmãs. Paz e a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nós vamos começar agora a segunda parte do nosso culto e eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 31. Não entrou ainda. Versículo 31 a 39. Diz assim o texto paulino: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Pai Santo de amor, nós te agradecemos pela oportunidade de reunidos, ainda que online, ainda que mediados pela tecnologia que nos permite hoje ter acesso uns aos outros de maneira remota. Te agradecemos por esta reunião, te agradecemos pela tua palavra, pelos hinos que ouvimos, pelas orações que foram feitas, por cada irmão e irmã. Nós estamos aqui hoje, ó Senhor Deus, como tua família, aquela família que toma o teu nome e te chama de Pai, e recebeu essa graça por meio de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Senhor Deus, e te pedimos que seja conosco, que nos abençoe na compreensão da tua palavra, que nos oriente, ó Senhor Deus, em cada aspecto da nossa vida, que remova do nosso coração os temores e coloque em nós a alegria, e que essa alegria da salvação que temos por meio de Cristo, ó Senhor Deus, transborde em afetos cada vez mais verdadeiros uns para com os outros. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele tem uma forma literária muito específica. Se vocês notaram, o apóstolo Paulo faz algumas perguntas, não poucas. Elas têm um caráter retórico. Paulo imagina que alguém poderia fazer alguma objeção àquilo que ele falou ao longo de todo o capítulo, como, por exemplo, sobre a realidade de que em Cristo Jesus não há condenação para as nossas vidas, que em Cristo Jesus estamos seguros em Deus, a realidade de que se nós temos o Espírito de Deus, nós pertencemos à família de Deus e temos legitimamente o direito de chamar a Deus de nosso Pai, de que os sofrimentos presentes não podem abalar a nossa fé e de que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. Todas essas coisas são verdades de fé das quais nós podemos nos assegurar no cotidiano. Entretanto, o apóstolo Paulo imagina que alguém, não necessariamente alguém na comunidade cristã, mas alguém poderia fazer objeções a isso. E ele, imaginando esse adversário, ele compõe então esse texto que nós lemos, do versículo 31 até o 39, sob a forma do que
os estudiosos chamam de uma diatribe. É quando você tem um suposto adversário e ele colocaria algumas objeções e você precisa responder a essas objeções. É por isso, então, que Paulo diz: o que vamos dizer, então, em face dessas coisas? Ou seja, em face de tudo aquilo que foi colocado previamente e sobre o que eu resumidamente acabei de dizer para vocês. E então ele faz mais uma pergunta importante, orientadora para o resto de toda a passagem. Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes é comum nós que somos crentes, nós que cremos em Deus, citarmos essa passagem, às vezes também fora de contexto, infelizmente, e nem sempre as pessoas que usam essa palavra entendem o seu significado. O apóstolo Paulo não quer dizer em nenhum momento aqui, ele não sugere que Deus escolhe entre a humanidade, ou entre as pessoas, ou entre os grupos, que ele escolheu um lado para ficar a favor e contra os outros. Os irmãos devem se lembrar que não faz muito tempo eu mencionei um adágio alemão que diz assim, um pouco diferente do nosso: cada um por si e Deus contra todos. Né? Na verdade, se pensássemos que Deus está a favor, de alguma maneira, de empreendimentos individuais uns contra os outros, Deus estaria apenas suportando algum tipo de egoísmo contra outro tipo de egoísmo. Então, Deus não, necessariamente não pode ficar a favor de uma parte da humanidade contra outra humanidade. Pela lista que Paulo nos dá nos versículos 35 e 38, nós nos damos conta de que Deus se põe a nosso favor, por um lado, contra todo aquele conjunto de circunstâncias que são prejudiciais ou difíceis e que podem culminar com o perigo de morte quanto a nós. Isso em relação à primeira lista, no verso 35, e com relação à segunda, no verso 38, contra aquilo que se interpõe também a ponto de tentar impedir o nosso relacionamento pleno com Deus. Portanto, aquilo que se interpõe entre Deus e nós. E há algo que constitui para Paulo uma certeza dessa afirmação. Na verdade, quando ele pergunta se Deus é por nós, quem será contra nós, ele necessariamente pressupõe que o ouvinte, que a pessoa do outro lado, esse suposto interlocutor com quem ele fala, e agora também a comunidade que o lê e ouve, ele pressupõe que a resposta tenha que ser necessariamente negativa. Então, para respondermos a essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa resposta honesta, adequada, sabendo quem Deus é, seria ninguém. Se Deus é por nós, se Deus se pôs a nosso favor, não contra outras pessoas, mas em face das dificuldades do viver, em face daquilo que pode se tornar um obstáculo para o nosso amparo da parte de Deus, a nossa resposta é ninguém. Nada. Nada pode se interpor entre Deus e nós. O fato que constrói essa certeza de que Deus não nos desampara, não, é que ele não poupou o seu próprio Filho, diz o apóstolo Paulo. Antes o entregou por todos nós. Isso é um fato de fé, é uma certeza de fé inabalável. O que o apóstolo Paulo está dizendo Deus não apenas fez algo, ele não apenas fez algo por nós, ele fez também para nós. Ele fez por nós e para nós. Em João 3,16, no Evangelho, está escrito assim: Deus amou a humanidade de tal maneira. Então, essa certeza de que Deus não nos desampara em meio às maiores dificuldades, passando das privações mais comuns, fome, nudez, resistências, perigos, obstáculos, a mais absoluta, a própria vida, o perigo da própria vida, se funda na crença de que o amor de Deus pela humanidade é de uma intensidade tal que as dimensões do espaço, tal como nós conhecemos, e lá em Efésios 3,18, como o eco desse texto fala,
a largura, a altura, profundidade e comprimento. As dimensões do espaço exemplificam apenas imperfeitamente a intensidade do amor de Deus. Deus mesmo é o fiador dessa garantia, pois Jesus obedece à ordem divina, morrendo e ressuscitando como nosso Salvador, como nosso Senhor. E aqui nós vamos encontrar no texto, à medida que Paulo vai fazendo perguntas, ele propõe para a gente ou sugere um contexto jurídico, um contexto do tribunal. Ele imagina todos os filhos de Deus sendo colocados diante de um tribunal, e alguns podem ter talvez uma consciência do que isso significa, outros talvez não tenham, mas Paulo não entra nesse pormenor. Ele imagina um contexto em que todos nós, ou cada um de nós como cristão, é colocado num tribunal e que nós estamos ali sob uma acusação. É por isso que ele pergunta no verso 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos acusará? Nós estamos colocados no tribunal e o apóstolo Paulo imagina esse contexto e diz: quem nos acusará? Ele diz: é Deus quem nos justifica. É a resposta que ele dá. Isso significa, é Deus que nesse contexto em que nós sofremos algum tipo de acusação, e nós vamos aclarar isso um pouco mais à frente, quem declara a minha inocência, a sua inocência. Todos nós, diante de Deus, somos culpados. O apóstolo Paulo declara isso em outro lugar. Ele diz: não há um justo, não há um sequer, citando Isaías. E ele diz: todos pecamos. Todos pecamos, todos merecemos a condenação. Mas ele coloca uma realidade fundamental sob a qual nós nos colocamos, sob a qual nós estamos. Nós somos resgatados do pecado, do mundo, por Cristo Jesus, por sua morte. E quando Cristo Jesus ressuscitou e se pôs à destra do Pai, intercedendo em nosso favor, ele se pôs ali como o Senhor das nossas vidas e como aquele que intercede a Deus por nós e cuida de cada um de nós. É ele, portanto, que uma vez tendo se entregado em nosso favor, obra que foi aceita por Deus, porque foi perfeita daquele que não tinha pecado, ele então declara diante do Pai, diante do juízo universal, a nossa inocência, a sua inocência e a minha inocência. Continuamos sendo pecadores, mas diante de Deus, por obra de Cristo, nós somos inocentes, inocentados de toda culpa e de todo pecado diante do Deus que nos ama, que é o Senhor e que é o juiz. O apóstolo Paulo ainda pergunta: quem é que comparece nesse tribunal para nos acusar? Quem os condenará? E ele continua no versículo: foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, intercede, está à direita do Pai, intercede por nós. Então a pergunta: quem é que nos condena? Quem assacou uma acusação contra nós e quem é que traz uma condenação contra nós? Quem é que nos trouxe uma causa contra nós no tribunal, da qual nós não podemos mais escapar e que pode nos trazer medo e nos trazer insegurança? A linguagem judicial continua e o processo montado contra os eleitos tem um caráter especial, porque a gente pergunta: afinal, quem nos acusa? Quem é o acusador ou quem são os acusadores aí? O acusador ou os acusadores, segundo Paulo, não são pessoas, não são indivíduos. Em outro lugar, os irmãos conhecem bem o texto, o apóstolo diz que a nossa luta nesse mundo não é contra carne nem sangue. Dito de outra maneira, o que ele quer dizer é: a nossa luta nesse mundo, a nossa agonia, uma luta agonística, uma luta que nos traz, digamos assim, muito sofrimento, por um lado, e que demanda de nós muito vigor, ela não é contra seres humanos. A luta que nós temos são contra principados e potestades, ou seja, são contra forças
impessoais. Não são contra pessoas, não são contra indivíduos. Não é contra carne e sangue. Né? São grandezas impessoais, com forte impacto pessoal sobre cada um de nós. E ele nomeia essas grandezas. Primeiramente, ele fala de tribulação, angústia e perseguição. Na primeira lista, lá no verso 34. Aliás, deixa eu ver. O verso 35. Primeiro versículo aí, na primeira lista que nós falamos. Ele nomeia, então, tribulação, angústia e perseguição. O que são essas três coisas? A gente pode dizer que são inimigos internos. São inimigos que nos atacam por dentro. Dentro das muralhas, digamos assim. Dentro das fortalezas que nós construímos nesse mundo. Tribulação, angústia, perseguição, o senso de que nós temos que lutar diariamente contra certas coisas, com um sofrimento pessoal, psicológico muito grande. Essas forças, elas podem nos destruir. A angústia pode nos derrubar. A tribulação pode nos derrubar. Esses são os primeiros inimigos com os quais temos que lidar, diz o apóstolo Paulo. E são eles que aparecem aqui nos acusando. São essas forças impessoais que nos acusam. Segundo, são nudez e fome. O que são nudez e fome? Nudez e fome são símbolos, na verdade, das necessidades econômicas que nós temos e que nos colocam como pessoas frágeis diante do mundo. Nós precisamos de muita coisa para sobreviver, nós precisamos de casa, nós precisamos de roupa, nós precisamos de alimento. E não ter essas coisas, precisamos ter dinheiro para comprar essas coisas. Mas quando não o temos, nós nos sentimos extremamente frágeis. Nós sentimos que o mundo ao nosso redor vai ruir. Então esses são grandes adversários da nossa vida cotidiana. E Jesus nos alertou com relação a isso, dizendo que deveríamos confiar em Deus e não nos preocuparmos com o que comer e com o que vestir. Devemos confiar na providência divina, naquele que criou o mundo, que ele sustentará as nossas vidas. Mas quando a nossa fé titubeia um pouquinho, esses dois adversários que ele cita aqui, podem ser vários outros também, eles mostram de maneira muito aprofundada a nossa fragilidade diante do mundo. Os outros adversários que ele cita são perigo e espada. Quem é que não teme diante da morte, sobretudo da morte violenta? E quando o apóstolo Paulo cita esses dois aspectos aqui no versículo 31, no versículo 35, ele está dizendo justamente sobre isso. São grandes adversários nossos, são coisas que nos fazem realmente temer nesse mundo. Nós tentamos construir uma vida pacífica nesse mundo, tentamos cumprir com as nossas obrigações para com o Estado, para com as pessoas, mas todos nós podemos ser vítimas de perseguição, seja por causa da nossa fé ou por qualquer outra razão. E a gente pode estar sujeito a esse tipo de situação, de a nossa vida realmente correr perigo. E quando Paulo fala de espada, ele está falando sobretudo do poder de morte que o Estado tem. Então ele está dizendo que diante dessas circunstâncias nós somos pessoas muito frágeis e que nós precisamos, portanto, confiar no Deus que comparece nesse tribunal, no Filho de Deus, aliás, que comparece nesse tribunal como nosso defensor. E é o que ele diz em seguida, quando ele diz que Jesus é aquele que está à direita do Pai intercedendo por nós. Nesse tribunal, portanto, Jesus comparece como nosso advogado, como nosso paráclito. Né? E aqui, quando entra nessa questão, o apóstolo Paulo ele muda um pouco a linguagem. A linguagem deixa de ser uma linguagem mais rebuscada e jurídica e passa a ser uma linguagem que está mais relacionada aos relacionamentos. Então ele passa de uma metáfora jurídica para uma metáfora relacional. Ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo, com efeito, ser acusado e, por fim, condenado.
equivaleria a estar separado do amor de Cristo. Se essas coisas tivessem um peso muito grande sobre a nossa existência, a força da acusação implicaria também na nossa condenação. E, por fim, implicaria que estamos alijados, separados da presença de Cristo. Isso seria a nossa morte, relacionalmente. Quem leu o Salmo 6, por exemplo, em algum momento ou se lembra de parte dele, há de lembrar que o salmista fala uma frase muito interessante. Ele diz assim, do Sheol, quem te dará louvores? Da cova ou da tumba, quem te dará louvores? A preocupação do salmista ali é que o seu relacionamento tão especial com Deus venha a ser cortado. Porque se esse relacionamento é cortado, é como se toda a existência do indivíduo não tivesse significado. Então, de alguma maneira, o apóstolo Paulo diz que se essas coisas tivessem poderes, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, perigo ou espada, tivessem o poder que realmente alegam ter sobre nós e de nos separar de Cristo, nós estaríamos realmente em muitos apuros. E o nosso fim seria miserável. Mas quando ele pergunta quem nos separará do amor de Cristo, o que está dizendo é que com Deus as coisas não ficam assim. Com Deus como juiz nesse processo, as coisas não vão contra nós, elas vão a nosso favor. O que ele diz é que Deus assegura a cada fiel em Jesus Cristo que, não obstante ele enfrentar até mesmo a morte, ele pode passar por tudo isso sem abdicar, sem abrir mão da certeza do amor de Cristo. O amor de Cristo, portanto, se torna aqui o elo inquebrantável entre nós e Deus. A gente tem insistido em várias ocasiões e falado no sentido de que precisamos abrir mão dessa ideia de que o amor de Deus é uma espécie de qualidade de Deus. O amor de Deus é muito mais do que isso. O amor de Deus, na verdade, está relacionado ao modo como Deus se relaciona no interior da própria vida do ser divino, no interior da própria vida da Trindade. E também a maneira como essa Trindade, como Deus triuno, se relaciona conosco. Né? Então é muito mais do que uma simples qualidade. No verso 38, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou persuadido. É como se ele estivesse dizendo assim, numa discussão, que ele realmente chega a essa conclusão final e ele não abre mão dela mais. Eu estou bem certo. Essa convicção resulta do fato de de Cristo ter se entregado por nós como prova do amor de Deus. Mas também do fato de que o sofrimento presente, o que ele disse um pouco antes, não pode se comparar à glória por ser revelada em nós. Isso ele diz no versículo 18 desse capítulo. O sofrimento pode ser enfrentado corajosamente como presente, o sofrimento pode ser enfrentado corajosamente no presente como dimensão da nossa finitude, sem constituir um obstáculo para a nossa fé. A fé amadurecida, ela não busca, não procura exorcizar o sofrimento, mas o acolhe de maneira pedagógica, ou seja, aprender com o sofrimento, crendo que por meio dele é que Deus nos aperfeiçoa. Ao enfrentar esses desafios, nós somos lembrados de que a vitória não está em nosso esforço pessoal, mas na força daquele que nos amou, como diz o verso 37. Nossa vitória reside, então, em perguntar para as forças impessoais da dispersão pessoal, da morte e dos enfrentamentos conflitivos em que consiste o viver, bem como aos poderes do mundo físico ou espiritual, ao presente que nos acossa com sua inevitável concreção e, às vezes, medo, porque o presente nosso nos soa meio turbulento. Perguntar ao futuro que nos espreita misterioso e ameaçador. Né? Ficamos sem saber o que vai ser de cada um de nós, principalmente numa circunstância como essa. A elevada
alta, ou abissal, profunda, né, da natureza do abismo, a elevada ou abissal dimensão dos poderes cósmicos tão temidos pelo homem da época, resumidos todos na ordem da criação, ou seja, todas essas coisas não são nada mais do que parte da criação de Deus. Precisamos perguntar para elas com rigor, vigor e altivez. O que é que pode, nessa ordem da criação, na ordem desses elementos mencionados e dos perigos que eles podem trazer à vida, o que nos pode separar efetivamente do amor de Deus em Cristo Jesus? O amor de Deus é como um liame, um laço inquebrantável que nos prende a Ele por meio de Cristo e que não pode ser rompido por nenhuma circunstância, problema ou poder. Seja esse poder celeste, seja ele um poder demoníaco, seja terreno. Paulo, cativado por esse amor, como cada um de nós aqui hoje, mostra que num mundo tão carente de amor, marcado por relações vazias, autodestrutivas, por egoísmo, o amor de Deus em Cristo é o elo que falta. Frequentemente, quando nós damos alguma coisa para alguém, damos do que temos. E algo, portanto, de que podemos nos separar. Eu acho que essa é a experiência de quase todo mundo. A gente escolhe, seja um presente, seja alguma coisa, a gente escolhe alguma coisa da qual a gente pode se libertar, digamos assim, ou não ter muito afeto. Dificilmente a gente dá algo para alguém em relação à qual a gente tem um afeto muito forte, uma ligação muito forte. Mas mesmo assim, nós aprendemos a nos desapegar dessas coisas. Mas o que se passa na relação de Deus para conosco é bastante diferente disso. Deus nos mostra a real dimensão do amor, no fato de que Ele nos dá não o que tem, Deus nos dá a si mesmo. Ele se dá a nós por inteiro em e através de Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo abre lá o texto dizendo que Jesus se entregou por nós, ou em nosso favor, o que ele está dizendo é que Deus se dá à humanidade por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Deus se entrega a cada um de nós para criar um relacionamento conosco. O primeiro benefício desse relacionamento é que nós nos tornamos filhos de Deus. É o maior desses benefícios. Mas esse benefício continua. Ele continua num relacionamento duradouro, amadurecido com Deus por meio de Cristo Jesus, em que nós também nos entregamos a Deus por meio de Jesus. Então Jesus, nesse relacionamento, se torna o mediador perfeito entre Deus e nós. Perfeito porque ele, sendo Deus, se entrega a nós. Não como algo que Deus pode dispor e que ele não é. Mas o próprio Deus se entrega a nós. O próprio Deus se entrega a nós em Cristo. Para que cada um de nós se entregue também a Cristo e por meio dele a Deus. E aí nós temos um relacionamento maravilhoso, que é o relacionamento que Deus propõe para as nossas vidas. Ele se dá a nós por inteiro. Não há limites no amor de Deus para conosco. Agostinho foi portador dessa verdade ao dizer isso, também de uma outra forma. Não há limites no amor de Deus. Ele se dá por inteiro, sem partes, sem rupturas. Integrados a esse amor, temos completamente de Deus. Essa é uma realidade da qual nós não podemos abrir mão, diz o apóstolo Paulo. Nós temos completamente de Deus por meio de Cristo e Deus nos tem completamente por meio dele. Ou pelo menos, Deus deve nos ter completamente por meio dele. O amor de Deus para conosco, ele nos insere num relacionamento eterno e recíproco de amor do Pai para com o Filho e Espírito e da Trindade, ou do Deus triuno, para com cada um de nós, redimido pelo amor dele em Cristo Jesus. É isso que eu gostaria de comunicar hoje para os irmãos e
E os irmãos reflitam nessa mensagem. Entendam que numa situação como essa pela qual nós estamos passando, e várias pessoas em situação mais difícil do que nós temos a graça de entender, de compreender à luz da palavra de Deus como que o amor dele em Cristo Jesus nos liga a ele e liga a cada um de nós também na igreja. Isso é de uma grandeza, é de uma riqueza da qual nós não podemos abster, como fato, como realidade e também como compreensão. É por isso que precisamos meditar no significado dessa riqueza para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs e as suas famílias. Eu convido os irmãos para a gente fazer uma oração final, em agradecimento a Deus e para que esse amor transborde cada vez mais em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, Pai do Senhor Jesus Cristo, nós te somos gratos porque por meio de Cristo fomos recebidos na tua família. Por meio de Cristo Jesus fomos integrados a uma relação eterna, amorosa, que o Senhor tem entre Pai, Filho e Espírito. Somos integrados a esse amor. Somos convidados a enriquecer a nossa vida nesse mundo a partir desse amor. E confiados nesse amor, nesse relacionamento permanente de segurança, saber que o Senhor não nos abandona, que em face das dificuldades, dos problemas, das tensões do cotidiano, dos perigos, até mesmo do perigo de perder a vida, o Senhor está conosco, o Senhor nos assegura o relacionamento pleno consigo por meio de Cristo Jesus. E nos assegura a riqueza de vida por meio do Espírito que habita em cada um de nós. O Senhor Deus abençoa cada um de nós, as nossas famílias durante essa semana. Livra-nos, ó Senhor Deus, de todo o mal. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país. Abençoa as pessoas que sofrem, aqueles que, por várias razões, estão sofrendo, que estão também atribulados, que estão com angústia, que estão pesarosos, que estão com medo, Senhor Deus, de não ter o que comer, ou o que vestir, ou como pagar as suas contas. Aqueles que estão com medo, Senhor Deus, talvez até de perder a própria vida. Aqueles que estão acossados, ó Senhor Deus, com medo de forças do destino, com medo de seres espirituais, ou do que quer que seja. Pedimos que o Senhor se mostre presente aos seus corações como um poder amoroso por meio de Cristo. Poder que destrói todas as barreiras, que destrói, ó Senhor Deus, todas as superstições e que traz, ó Senhor Deus, a alegre convicção da presença de Cristo Jesus e de Deus por meio dele. Ó Senhor Deus, abençoa o nosso país, abençoa a humanidade. Ó Senhor Deus, que tem nesse momento, que está de alguma maneira sob o signo da morte, para que ao reconhecerem a tua palavra e a tua presença e o teu poder libertador por meio de Cristo, se ponham sob o signo da vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.